Já começam a haver jogos interessantes no Euro, portanto, a Alemanha estreou-se, no fundo jogou em casa, foi um jogo com pouca história. A gente não vale a pena falar muito do jogo da Alemanha. Mas eu gostava que neste vídeo dissessem o que estão a achar até agora. Se alguma das seleções que já jogaram pode ser a campeã. Aquilo que eu vejo até agora é uma Alemanha que se calhar vai ser diferente, não é? A Alemanha tem tido agora últimos registros nas competições um bocado fracos, pelo menos para o que a Alemanha nos tem habituado. E esta é uma Alemanha diferente, já não é uma Alemanha tanto com aqueles jogadores fortíssimos fisicamente, altos e quase robóticos, mas é uma Alemanha mais técnica, mais ágil e com qualidade, e que joga em casa. Portanto, a gente viu um jogo fácil da Alemanha e teve pouca história, as bolas foram entrando facilmente, a equipa taticamente teve nem bem nem mal, no fundo foi um bocadinho o desenrolar do jogo que não tinha grande história. A Alemanha era muito mais forte do que o adversário. Agora, a Espanha-Croácia surpreende um bocadinho. Torna-te padrão desde 2 euros por mês, pelo preço de uma sandes de fiambre podes nos apoiar. Temos vídeos exclusivos e teu nome no final. Ora, meus amigos, a Espanha dá então 3 batatas à Croácia. É muito no Euro. Que impacto é que isto tem ou pode ter na classificação? Pouco. A Espanha e a Croácia estão no grupo da morte, entre aspas, porque é assim, é um grupo que tem a Espanha, tem a Croácia, mas depois tem a Itália e a Albânia. A Albânia é um bocadinho aqui o patinho feio do grupo, vai ter muita dificuldade em passar neste grupo, mas se ganhar um jogo passa, porque estamos numa situação em que dificilmente um gigante não vai passar. Tem que se esforçar muito, as seleções gigantes têm que se esforçar muito para serem eliminados nesta fase de grupos. Mesmo o grupo da morte não pode ser considerado um grupo da morte, porque em princípio vai morrer, entre aspas, a Albânia. Normalmente um grupo da morte era quando morria, era eliminados algumas seleções mais fortes. Hoje em dia passam 3 seleções de quase todos os grupos, portanto há 6 grupos e os 4 melhores terceiros passam, portanto só os 2 piores terceiros é que não passam, portanto em 4 dos 6 grupos passam os 3 primeiros. Portanto, basta a equipa ganhar um jogo dos 3 que está praticamente na fase seguinte. Muito dificilmente não estará na fase seguinte. O que é que a gente viu aqui? Vimos uma Croácia diferente. A gente viu o jogo contra Portugal e foi o jogo preparatório mais importante que Portugal teve. Foi quando enfrentou a Croácia. Foi o jogo que nos pôs com os pés na terra. Foi um jogo importantíssimo para concentrar a equipa, para perceber o que é que pode falhar, o que é que está a falhar, o que é que fizemos de mal, porque se aquele jogo acontecesse numa fase eliminar, éramos eliminados, não é? Mas agora é a sério, e a Espanha jogou a sério. Muito se critica Morata, e é ele que abre o marcador, faz 1-0 para a Espanha e é quase heroico. O Morata é um jogador mal amado dos espanhóis e no fundo dos adeptos de futebol, mas é um jogador oportunista, é um jogador eficaz, é um jogador que sabe jogar sem bola e é um jogador que tem um atributo que é esquecido por quase toda a gente, mas que é muito importante para um avançado, que é a compostura. A compostura é um atributo importantíssimo e o próprio jogo de Football Manager diz que a compostura é importante para os jogadores em posição ofensiva. E o Morata, quando está em zona de finalização, ele sabe manter a sua figura, a sua compostura no fundo, e concentrar-se e ter a frieza necessária para meter a bola lá dentro, sem se enervar, sem se surpreender por movimentos do guarda-redes, da defesa, etc. E isso faz este jogador que aparentemente, tecnicamente e fisicamente e em velocidade, etc., é um jogador banal, faz-o elevar o nível para um patamar um bocadinho mais alto do que aquilo que parece ser. Portanto, o Morata faz aqui 1-0 e abre o marcador. Logo a seguir, através de uma jogada individual do Lamine Yamal, o Fabian Ruiz acaba por meter a bola lá dentro também. A partir deste momento, a Croácia está apagada. Normalmente estas equipas que têm jogadores mais velhos
têm muita dificuldade em dar a volta a resultados, porque são equipas são velhas raposas, no fundo, são equipas muito experientes, com jogadores velhos que sabem muito bem os momentos do jogo. Mas dar a volta a um resultado com jogadores que são pouco ágeis, portanto que precisam de jogar mais calmamente, de jogar mais a trocar a bola, de jogar mais posicionalmente, é muito difícil dar a volta a um jogo destes. E a Croácia rapidamente percebeu. Então a segunda parte foi inteligente, tanto da Espanha como a Croácia. Ambas abdicaram do jogo e rodaram. Rodaram os jogadores, deram instruções claras para baixar o ritmo de jogo. Kovacic, que era o jogador mais importante do meio campo, saiu. O Modric, que não teve no jogo, também saiu. E claramente aqui há um grande erro. Neste 11 da Croácia há um erro tremendo. E o erro já foi cometido por vários treinadores e continua a ser, e com todo o respeito para o Pep Guardiola, ele de vez em quando inventa, e uma das invenções foi meter o Gvardiol defesa esquerdo. O Gvardiol é um defesa esquerdo aceitável. É um defesa esquerdo, um lateral esquerdo aceitável. Mas é um dos melhores defesas centrais do mundo. Mesmo no Mundial, fez um Mundial absurdo, extraordinário. O Gvardiol tem um posicionamento, uma rapidez, é intenso a jogar, e não faz qualquer sentido ele jogar a defesa esquerdo, porque, enfim, quem jogou futebol sabe isto um bocado. A posição de lateral é considerada a posição menos importante no futebol. Portanto, normalmente quando há um mau jogador, põe-se a lateral, pronto, mete-se nas alas. Não é um mau jogador, mas um jogador que a gente não sabe onde pôr, mas é bom e coisa, mas tem que jogar, e aí mete-se numa ala. Isto é, eu estou a dizer isto, atenção, eu fui defesa direito, joguei a maior parte do tempo a defesa central, mas também fui defesa direito, e acho uma posição importantíssima, como são todas, mas publicamente se calhar a posição menos importante. E o Gvardiol, a lateral esquerdo, esconde-se do jogo. Ele, a central, tem um impacto completamente diferente, consegue ajudar muito mais nas dobras, organiza a linha defensiva inteira, consegue sair, ter uma saída de jogo com muito mais qualidade, a Croácia. Portanto é um erro tremendo colocá-lo a defesa esquerdo. E depois não se ganha nada defensivamente. A gente pensa que colocar um defesa central a defesa esquerdo garante a segurança defensiva para defender o Lamine Yamal, mas isso é um erro de treinadores que vão sempre cometendo, todos os anos vão cometendo. Faz lembrar aqueles histórico David Luiz a marcar o Hulk na Liga Portuguesa, o Benfica Porto de Jorge Jesus. O Jorge Jesus quer anular o Hulk e mete o David Luiz a defesa esquerdo. O David Luiz é comida torto e a direito pelo Hulk, e o Hulk marca vários golos, joga muito bem, e o Porto ganha para aí 5-0. Eu não sei exatamente o resultado, acho que foi 5-0. Portanto, isto é um erro e tem sido cometido vezes sem conta. No caso do Pep Guardiola, há uma desculpa porque não tem defesa esquerdos e tal, e há uma desculpa. Aqui não há desculpa. O Guardiola tem que ser defesa central, ponto final, tem mesmo de ser. A Croácia perde muito se ele não for, e eu acredito que já no próximo jogo eles vão corrigir isso. Acho que foi perceptível. Depois, o segundo gol de Lamine Yamal, ele tem uma jogada individual muito bem. O Lamine Yamal é um jogador que pode ser muito importante para esta Espanha, pela sua mudança de velocidades. Por exemplo, o Nico Williams é um jogador basco, que joga no Athletic Bilbao, penso que ainda joga lá. Não tem a capacidade de desequilíbrio, ou não teve a capacidade de desequilíbrio do Lamine Yamal. O Lamine Yamal foi muito importante no segundo gol, mas nota-se ali alguns erros de decisão. Um dos problemas também do Barcelona é a decisão do Lamine Yamal. Ele não é um jogador que decide ainda muito bem. Ele faz os gestos técnicos muito bons, tem uma mudança de velocidade boa, um remate espontâneo muito bom, mas depois tem aquela dificuldade na decisão, tem alguma falta de inteligência no jogo. E nota-se um bocadinho também no ataque da Espanha. Agora, sinceramente, não vejo esta Croácia e esta Espanha equipas candidatas ao Euro, ok? Não vejo. Penso que a Alemanha, se jogar contra alguma destas equipas, será favorita, significativamente favorita, mas é uma Espanha que é sempre forte. A Espanha é sempre forte, mas nem a Croácia nem a Espanha eu vejo-as como sérias candidatas. Mas pronto, digam-me o que acham, digam o que acharam do jogo. Um ponto de nota, o penalti. Portanto, o penalti que o
não foi nenhum destes jogadores, acho que foi o avançado que entrou, não sei se foi o Petkovic que sofreu o penalti, já não me lembro, acho que sim. Portanto, o gajo sofre o penalti, mas o Rodri não levou vermelho. Apesar de fazer o penalti e cortar um golo, ele não levou vermelho, levou um amarelo. Porque supostamente há uma regra que é discutível, enfim, é um bocado polémica, que é a questão da dupla penalização. Portanto, já estamos a penalizar o jogador marcando penalti, e seria uma dupla penalização marcar penalti e dar vermelho. Portanto, há uma regra que impede em alguns casos isso. Só que depois temos também alguns casos em que o vermelho acontece mesmo e que nos põe um bocadinho a duvidar dessa regra. Portanto, como é que essa regra é realmente aplicada? Porque nem em 100% dos casos não é aplicada dessa forma. Até os comentadores aqui da RTP estavam a dizer isso, no género. A dúvida é se é vermelho ou não. Então ele vai se basear em quê para ser vermelho ou não? Porque claramente se for vermelho há uma dupla penalização. Portanto, para que a intervenção do vídeo-árbitro? Ele está a ver o que realmente, não é? Portanto, não se percebe bem, faz um bocadinho parte do critério de cada árbitro ou não, impedir ou não o vermelho direto. Em teoria, o Rodri cortou um golo, devia levar vermelho. Depois há a tal regra da dupla penalização e devia levar só amarelo. Portanto, neste caso foi um amarelo. E depois há ainda uma curiosidade que já dá para perceber que vão ser muito rigorosos neste Euro. Os árbitros vão ser muito rigorosos. É quando é marcado a grande penalidade. Temos um jogador que deu um passinho, ou seja, o Petkovic, penso eu, remata o penalti, o Unai Simón defende. Na recarga temos o Perisic a vir à linha e a fazer a assistência para o golo. Só que o problema é que quando o avançado deles vai rematar o penalti, nesse preciso instante que toca na bola, o Perisic está para aí um dedo dentro da área. E o árbitro anulou o golo por causa deste dedo que está dentro da área. Isto é extremamente rigoroso. Se esta regra for realmente aplicada, eu espero que seja aplicada nos jogos todos e não apenas quando dá jeito, porque isso acontece muito, malta. Infelizmente já vimos vários casos destes. É a mesma coisa que o guarda-redes quando está fora da linha de golo. Umas vezes está fora da linha de golo e o penalti é anulado. Outras vezes está fora da linha de golo e segue tudo. Portanto, depende um bocado do critério do árbitro. Na minha opinião, o anular daquele gol foi exagerado. O Perisic vai ligeiramente dentro da área, mas é uma coisa tão ligeira que acaba por não ter um impacto. É verdade que dá golo, mas eu penso que se ele tivesse 2 cm atrás, também o golo também acontecia. Portanto, é uma regra um bocado abstrata. Digam o que pensam em relação aos jogos, aos candidatos ao Euro. Deixem a vossa opinião e vemo-nos no próximo episódio, que se tudo correr bem amanhã. Obrigado, malta. Esperemos que Portugal ganhe. Vai jogar dia 18. Obrigado por estares aqui. Deixa um like no vídeo e subscreve o canal.